papel e com esse lápis, mas antes que a gente comece a nossa evangelização de hoje, eu gostaria que todos fechassem os olhos, porque muitas coisas que o Senhor já vem me dizendo foram confirmadas por meio da pregação da pastora Gildete, também das palavras aqui trazidas, dos testemunhos, também pela pastora Juveí. Então vamos fazer uma oração. Deus Pai de infinita misericórdia, Tu que és santo, meu Deus, Tu que és bom, a Tua palavra diz, Pai, que nem um fio sequer do nosso cabelo cai. Se assim o Senhor não permitir, eu venho pedir hoje que o Senhor esteja, Pai, visitando aqueles que estão adoentados, aqueles que precisam de Ti. Visita também, Pai, o nosso coração. Deus, eu venho pedir a Ti, Pai, que o Senhor venha entrar no nosso coração, que o Teu Espírito faça uma transformação, que o Senhor venha de fato a converter, ou seja, a transformar, Pai, o nosso coração, que o Senhor venha a perdoar os nossos pecados e que o Senhor, Pai, faça com que a Tua igreja acorde e que eu também venha acordar. Que hoje seja um dia, Pai, em que o Senhor nos desperta para aquilo que o Senhor deseja sobre as nossas vidas, para a obra, que o Senhor nos desperta para um novo começo, que o Senhor nos desperta, Pai, para este novo tempo que o Senhor traz sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um. Que neste momento o Senhor venha de fato, Pai, a trazer uma transformação e uma renovação na nossa mente e no nosso coração. Retira todos os obstáculos, todo o orgulho. Existem muitas pessoas, e eu posso me incluir nisso, que às vezes nós nos tornamos orgulhosos, chateados, amedrontados. E eu venho pedir que neste momento tudo isso caia por terra, que a palavra seja bem recebida nos nossos corações e que aquilo que o Senhor deseja, Pai, com esta palavra que será trazida, que surta o efeito que o Senhor planejou em nome de Jesus. Amém. Eu ia trazer essa pregação na quarta-feira e eu saí do trabalho dizendo, Senhor, vou levar a pregação hoje, aquela pregação hoje. E aí eu falei, o Senhor sabe que se eu for eu vou pregar sobre isso. E eu vou pregar sobre morte. E já tem 3 ou 4 semanas que o Senhor vem falando comigo sobre morte. E eu falei que traria na quarta. Quando eu estava com tudo pronto, saindo da delegacia, chegou o preso. E eu entendi ali que era o mover do Senhor para que eu trouxesse hoje. E eu estava aqui na igreja pensando, é da forma como o Senhor desejar, aqueles que eu desejo que escutem estarão aqui. E aí quando terminou a oração, que eu olhei para a igreja, vi a igreja cheia, eu glorifiquei ao Senhor, porque Ele quer que essa pregação entre no nosso coração e só não vai entrar se você não permitir. Então tira todo tipo de bloqueio em nome de Jesus, retira todo tipo de bloqueio que houver aí, receba a palavra do Senhor conforme Ele deseja, amém? Amém. A palavra está em Gênesis capítulo 35. Só para falar, era essa pregação que eu falei que eu deixaria para dormir. Gênesis 35. Gênesis capítulo 35. Só o versículo 28 e 29. Como eu falei, o Senhor vem falando comigo sobre morte, é um tema muito difícil de lidar, que a gente só quer estar vivo, né? A gente não vai falar de morte, mas é necessário. Amém? Amém. Gênesis, capítulo 35, versículo 28 e 29. E diz assim: E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou, diga expirou. Expirou. Diga e morreu. E morreu. E diga e foi recolhido. E foi recolhido. Isaque expirou e morreu e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. Diga velho, Velho e farto de e dias. farto de dias. Diz a palavra: Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Amém? Amém. Podem sentar. Antes de começar a falar sobre morte, eu gostaria de falar sobre as enfermidades. Irmãos, toda enfermidade é o Senhor quem manda? Não. Não. Não é. Nem toda enfermidade é Deus quem coloca na pessoa. Por exemplo, Jó, a palavra de Deus diz que Satanás estava a rodear a terra
E quando se apresenta perante o Senhor diz: você viu o meu servo, fiel e amado, Jó? E ele diz: vi, mas ele só é fiel a você porque ele tem muito dinheiro, porque tudo ele tem. E ali o inimigo, Satanás, fala isso ao Senhor, mas o Senhor sabia o filho que ele tinha. Não pensem que ele não sabia, porque Deus já sabia o filho que ele tinha. Deus já sabia que Jó passaria por tudo aquilo. E Deus já sabia que honraria Jó em dobro. Mas era necessário que Jó passasse por aquilo para ter um conhecimento maior sobre o Senhor. Porque no final, lá em Isaías 42, Jó declara: Senhor, agora eu percebo que eu não te conhecia, mas agora eu te conheço verdadeiramente. Mas Satanás pediu permissão a Deus para tocar Jó. Primeiro tirou filhos, os bens, e depois tocou com enfermidade. Mas Satanás teve que pedir permissão ao Senhor para que Jó fosse tocado. E o que Deus diz a ele? Só não tire sua vida. Mas toque, só não tire sua vida. Porque Deus já tinha tudo planejado, né? Em restituir em dobro, em abençoar Jó em dobro. E aí a gente vê nesse caso que, por exemplo, essa enfermidade, quem tocou Jó com essa enfermidade foi Satanás. Mas foi com a permissão de Deus, para o cumprimento de um propósito. Porque tudo debaixo da terra tem um tempo e tem um propósito. E a palavra de Deus diz que é um tempo e um modo. Está lá em Eclesiastes, salvo engano, capítulo 7 ou 8. Fala que não é só o tempo, mas é também um modo. A gente sempre fica focado no tempo, mas também existe um modo de fazer. E a gente tem que aprender que tem enfermidades que o Senhor encaminha para um propósito, por exemplo, de salvação. Tem enfermidades, por exemplo, que o Senhor encaminha para o propósito da gratidão, porque tem muita gente ingrata. Está com todos os membros, está com a vida, está com tudo, mas não se sente grata. Não se sente grato. E o Senhor coloca a enfermidade para a pessoa entender que o bem maior que ela tem é a vida. Qual é o bem maior que você tem, irmão? A vida. Porque enquanto você está vivo, eu falei esses dias, enquanto você está vivo, o Senhor consegue dar jeito em tudo. Enquanto você está vivo, o Senhor pode alcançar com salvação, libertação, cura. Mas a partir do momento que chegou o seu tempo determinado e você expira e você parte, eu pergunto, lá em cima, a gente não tem convicção sobre algumas coisas que a Bíblia não fala. Tem coisas que são mistério do Senhor. Mas a gente vê, por exemplo, na passagem que o Senhor fala sobre Lázaro e o rico. Quando o rico morre, Lázaro morre, né? O rico diz: ei, pai Abraão, permita que Lázaro venha até mim e molhe a minha boca, porque eu sinto muito calor aqui. Que molhe a minha boca para me dar refrigério. E Abraão diz que existe entre eles algo tão grande, né? Um abismo tão grande que não é possível que um passe para o outro lado para molhar a boca. E ele diz: então, envie Lázaro a avisar os meus irmãos, porque eles precisam saber que é necessário se arrepender. E ele diz: olha, os profetas estão sendo enviados. Se isso não bastar, seu irmão também, o Lázaro também não vai ser o suficiente para que eles acordem. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque enquanto você estiver com fôlego de vida, tem jeito. E a gente está muito preocupado sempre com várias coisas, né? Com bens materiais e com tudo. Mas a gente se esquece que o bem maior que a gente tem é a vida. E a gente alcança a salvação porque a gente está vivo ainda. Amém? Amém. Amém. Então a gente tem que se lembrar que o bem que a gente tem maior é a vida. E a gente tem se esquecido disso. E quando o Senhor tratou, por exemplo, com a Fernanda há um tempo atrás também sobre morte, a gente estava conversando sobre isso. Eu fiquei logo preocupada, porque o Senhor tratando comigo há mais de 3 semanas, 4 semanas sobre morte, eu pensei: Senhor, me mostra quem é que o Senhor vai levar. Será que sou eu? Será que é alguém da minha família? Será que são os meus amigos? Será que é alguém da igreja? Começa, Senhor, a me mostrar, porque o meu coração está aflito. Que essa pessoa só parta se for o teu momento e o momento da salvação. Que não seja uma permissão do Senhor para que Satanás alcance.
mas que seja no tempo do Senhor e essa pessoa parta com salvação. A minha preocupação foi essa. A minha preocupação foi essa. De o tempo todo orar ao Senhor pedindo que alcançasse a minha família com salvação, que ninguém partisse sem a salvação, sem ter falado com Jesus, sem ter conhecido Jesus, sem ter encontrado com Ele, para que a eternidade pudesse ser no local certo. E a gente não se preocupa com isso. A gente está mais preocupado com as coisas que não estão dando certo, com as batalhas que a gente está enfrentando, com a aflição que a gente está enfrentando, de repente com aquela justificação que você quer que o irmão, que Deus justifique você para aquele irmão, porque ele precisa saber que Deus é com você. E a gente fica preocupado com essas coisas, e a gente tem que entender que a gente tem que estar preocupado com coisas maiores. Porque eu pergunto, de Gênesis a Apocalipse, foram só 3 exceções de pessoas que foram trasladadas, ou seja, levadas em corpo, em espírito e em alma. Não viram a corrupção do seu corpo. Né? Salvo engano, são 4, na verdade, porque a gente vê Enoque que caminhava com Deus. A palavra diz que ele caminhava, diga caminhava com Deus. Enoque caminhava com Deus. Então, a palavra de Deus diz que ele foi trasladado e ninguém viu mais Enoque. A palavra de Deus também diz do profeta Elias, que caminhava com Deus também, era um homem fiel ao Senhor. E ele subiu numa carruagem de fogo e não se viu mais Elias. A palavra de Deus diz que Maria também foi levada, né, em corpo. E também fala de Jesus Cristo. Então são 4 exemplos na Bíblia. Mas todo o resto morreu ou não morreu? Diga, morreu. Morreu. Abraão, pai da fé, morreu? Morreu, foi sepultado. Isaac, seu filho, morreu? Morreu, foi sepultado. Jacó morreu? Foi sepultado. José foi sepultado. Todos os reis que foram levantados por homens para governar, porque eles já não aceitavam mais o governo de Deus, eles queriam ser governados por homens, morreram. Sendo bons ou ruins, toda vez que você pegar o livro de Reis, irmãos, se você pegar o livro de Reis aí agora, vai estar escrito, deixa eu encontrar um aqui, mas vai estar escrito que tudo que eles fizeram foi escrito no livro dos reis, ou no livro de crônicas, e que eles expiraram e partiram, sendo bons ou sendo maus. Porque a morte alcança bons e alcança maus. E todos eles morreram e foram sepultados. Os apóstolos, Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos morreram. Foram sepultados. O que eu estou querendo dizer para vocês é o que está em Eclesiastes, lá no capítulo 12. Irmãos, os nossos dias são breves, muito breves, e tem gente que ainda não despertou para aquilo que deveria despertar. Porque tem uns que partem na flor da idade e tem outros que partem já idosos, tendo feito muito. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Isaac, ele viveu 180 anos. Hoje a gente não tem mais ninguém que viva 180 anos, mas a palavra de Deus diz que os dias dele foram fartos. Os dias dele foram fartos. E aí ele expirou e o Senhor o recolheu. E eu pergunto, será que os seus dias estão sendo fartos? Eu não estou falando de fartura, de dinheiro. Estou falando de fartos, de você viver com alegria todos os dias que o Senhor te concedeu. De você viver com gratidão, porque tem muita gente ingrata. E a gente muitas vezes é ingrato sem perceber. Nossa, hoje eu podia não ir trabalhar. Glória a Deus que tem um emprego. Nossa, hoje isso, hoje aquilo. Glória a Deus que o Senhor te proporcionou isso. Nossa, essa família que me dá trabalho. Glória a Deus que sua família está viva. Então eu pergunto, você quer partir com seus dias sendo fartos ou não? Porque a palavra de Deus diz que existe um livro com os nossos nomes e que o Senhor abre ele para ver as obras. E eu pergunto, neste livro que o Senhor vai abrir, você vai encontrar fartura de dias neste livro? Nossa, aquele dia foi maravilhoso, o Senhor se lembra que eu fui para a tua casa
e que verdadeiramente eu estava sentado lá para te buscar, e eu ouvi o que o Senhor tinha a me dizer, e houve uma transformação no meu coração e na minha mente, e eu lembro que eu tive uma experiência contigo naquele dia que foi sobrenatural. E o Senhor também vai se lembrar, porque Ele tem memória, viu? Ele vai se lembrar dos dias em que você esteve em comunhão verdadeira com Ele. E o que eu pergunto para a igreja é se os dias de vocês estão sendo fartos ou não. Se vocês estão aproveitando a vida de vocês da forma como se deve. Ou se vocês estão deixando a preocupação, a aflição, a tristeza, o medo tomar conta da confiança que você podia depositar em Deus e muitas vezes não deposita. Porque o que eu tenho visto na igreja, de um modo geral, é uma falta de confiança no Senhor. A gente confia até determinado ponto. Passou dali, não. Meu filho ficou doente, minha filha ficou doente, não. O Senhor tem que fazer, o Senhor tem que ir, o Senhor tem que acontecer. E a gente tem que entender que existe um tempo e um modo. E o Senhor faz como Ele quer. Porque Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. O que a gente tem que fazer é se posicionar enquanto igreja. Porque estamos orando pouco. Estamos nos preocupando pouco. Estamos adormecidos. E eu digo, despertai. Despertai, porque a vinda do Senhor está muito próxima. E eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando porque para eu falar isso na igreja, o Senhor teve que me despertar para isso. Em muitas passagens dizendo, Raíssa, acredita. Porque eu não acredito que Deus vai vir. Eu não acreditava que Ele viria mesmo tão próximo. E o que Ele tem me dito é, eu estou próximo. Eu estou batendo na porta. E o que Ele vai encontrar? Que como eu já falei aqui, para alguns Ele vai chegar antes do arrebatamento. Mas para outros, talvez o dia da chegada seja amanhã. Talvez a gente não entenda que a gente tem que valorizar a nossa família, porque pode ser que o Senhor chegue para ela, para algum dos nossos, hoje. E eu tenho uma avó que está acamada há 13 anos e o Senhor vem falando que vai recolhê-la desde o ano passado. E a gente espera que ela vai ser recolhida. A gente já sabe que ela vai ser recolhida, porque o Senhor está falando. Mas ela viveu, está com 80 e tantos anos. E aqueles que não puderam viver tudo que ela viveu. Ela está com uma enfermidade que ela não consegue andar há 13 anos. Ela amputou a perna dela no ano passado. E eu vejo a minha avó e a gente até fica assim, Senhor, tem que dar descanso para minha avó mesmo. Tem algumas pessoas que você já ora com discernimento pedindo para o Senhor dar descanso. Mas, no fim, ninguém quer partir. Ninguém quer morrer. E a gente também não quer que os nossos entes queridos morram, porque a gente não quer enfrentar essa fase de sofrimento. Mas a gente tem que estar preparado, ou não tem? Tem que estar preparado? Quem está preparado aqui para partir hoje? Quem está preparado para ver o filho, filha, mãe, pai partir? Avó, avô, mesmo estando já idoso? Ninguém. Mas o Senhor tem falado sobre morte. Pode ser na minha família, na minha casa, entre os meus amigos, mas pode ser na de vocês também, irmãos. E vocês precisam estar preparados. E vocês precisam ter feito tudo o suficiente para ninguém carregar a culpa, porque não tem nada mais triste do que ter um caixão lá e você estar sobre o corpo daquela pessoa já sem vida e você carregar a culpa. Ou não tem nada pior do que ser a pessoa dentro daquele caixão que não acertou o que tinha que acertar. Porque a gente tem que colocar em dias. Se o Senhor vier hoje para mim, eu tenho que estar em dias com Ele. Vira para o seu irmão e diz, você tem que estar em dias com o Senhor. Você tem que estar em dias, irmão. Eu tenho que estar em dias com o Senhor. Eu tenho que estar em dias com o Senhor. E aí, o que a gente vai fazer agora, só 5 minutinhos, pegue o papel e o lápis. Eu vou ler o Eclesiastes 12, se você quiser anotar. Eclesiastes 12, versículo 6 a versículo 8, amém? Diz assim, antes que se quebre
a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, diga, o pó volte à terra. Volte à terra. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Porque a gente veio e a gente vai retornar. E tudo vai se tornar pó. E a gente vai se tornar pó também. Mas o que permanece é o nosso espírito. E a gente deseja que o nosso espírito volte a Deus, porque foi Ele quem nos deu. Amém. Amém? Você vai escrever a palavra perdão. E colocar 2 pontos. Perdão e colocar 2 pontos. Se você fosse embora hoje, estou falando, irmãos, de hoje. De hoje. Não tem poucos minutos, não. Você tem que pensar que é para hoje, o concerto é para hoje. Se você fosse embora hoje, a quem você deveria pedir perdão? Porque você fracassou, você falhou, você fez algo que você não deveria ter feito, você não honrou como deveria. A quem você deveria pedir perdão? Perdão. Talvez aos seus pais, por não estar sendo o melhor que você poderia das filhas. Talvez aquela pessoa que você vem perseguindo, mesmo sendo crente. Talvez você persiga alguém no seu coração, de uma outra forma. E se vier no seu pensamento, esse não, é esse mesmo que você vai colocar o nome. Coloca o nome. Talvez aquela pessoa que você deveria dar mais atenção em relação. Perdão. Essas são as pessoas que você precisa pedir perdão. E as pessoas que você gostaria que te pedisse perdão. Porque às vezes a pessoa não vai te pedir perdão, mas você tem que perdoar. Quem é a pessoa que você precisa perdoar na terra? Perdoar. Raíssa, passo muita aflição com a minha mãe. Preciso perdoar ela. Porque eu gostaria que ela me pedisse perdão. Mas tem pessoas que nunca vão te pedir, mas você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Coloca o perdoar. Só uma coisa que a gente tem que se perdoar também. Só falando isso. Se perdoar também. Você precisa se perdoar por algo? Escreva aí seu nome. Só mais um segundo. O que você gostaria de ter feito e você não fez? E aí você escreve só uma coisa, mas quando chegar em casa aumenta a sua lista, porque isso aqui é só uma ideia. Talvez algo que você sabe que você precisava fazer e você não fez. Talvez algo na obra, talvez buscar mais ao Senhor, e todos nós precisamos colocar isso na nossa lista. Buscar a Deus verdadeiramente, verdadeiramente. Estou falando com um coração sem esse tanto de pedra. Porque às vezes o nosso coração está aqui é de carne, mas em volta dele tem tanta pedra, tanta pedra, tanta pedra impedindo da palavra entrar, da correção entrar, do amor de Deus entrar. Irmãos, pede para Deus tirar essas pedras do seu coração. O que está envolto, o que está impedindo, pede para Ele tirar. O seu coração ser de carne, bater dentro do seu peito e o Senhor poder acessar Ele quando Ele quiser.
Talvez você seja a pessoa que precise amar mais, porque você ama pouco. Você acha que ama, acha que faz a obra, mas verdadeiramente às vezes você vê como uma obrigação, às vezes você vê de uma forma como não deveria enxergar. E aí eu vou encerrar aqui essa pregação. Dizendo o seguinte para os irmãos. A gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo, mas às vezes a gente não tem. Peguem essa lista, façam o conserto que vocês têm que fazer o mais rápido possível. Se você conseguiu escrever, significa que você pode fazer esse conserto. Raíssa, eu não dou conta. Então você vai orar ao Senhor e vai pedir para que Ele te ajude, porque perdoar é muito difícil. Pedir perdão é muito difícil. Peça ao Senhor que te ajude, porque o Espírito Santo é o conselheiro, Ele vai te ajudar. E pede para o Senhor preparar a ocasião e o momento certo para que esse conserto seja feito. Mas hoje ainda você pode dizer para o Senhor que você deseja que seja feito. Você só não sabe como, mas você deseja que seja feito. Coloque em dia a sua vida. Organize a sua história. Coloque em dias o que você tem que colocar. Não deixe nada para depois, porque a gente não sabe como é o depois. E se você está sendo acometido de alguma enfermidade, tem alguém próximo que está com muita enfermidade, pergunte ao Senhor qual é o propósito da enfermidade. Pergunte também se é por causa do pecado, porque tem enfermidades que vêm por causa do pecado também. Pergunte o motivo da sua enfermidade. E Ele vai te dizer qual é o motivo. E em cima deste propósito, peça para o Senhor trabalhar em você. Amém? Amém. Eu vou encerrar essa pregação mais uma vez com a frase que eu disse agora há pouco. Coloque em dias. Não deixe nada sem colocar em dia com o Senhor. Amém? Amém. Vou fazer a oração final e antes da oração final eu gostaria de dar um pequeno recado. Nós temos